Fala pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar sobre o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. A gente já viu na aula anterior, uma introdução sobre o PGR. A gente viu que ele vai ser baseado na nova NR1 e vai ser tipo uma integração ao GRO, né? O gerenciamento dos riscos vai levantar os riscos existentes no ambiente de trabalho e o PGR vai ser o programa, né, que vai detectar além de detectar os riscos, vai tratar esses riscos, né, com medidas de controle, né, com níveis de exposição, doenças que podem ser causadas. Então a gente viu que o PGR vai integrar a segurança do trabalho como um todo, né. Então, um dos primeiros passos é a análise dos riscos, né, no ambiente de trabalho, que posterior a esses riscos levantados, identificados, a gente tem que fazer uma análise desse risco. Então, quem já estudou a PR, né, Análise Preliminar de Riscos, vai ter um pouco mais de facilidade para o entendimento, mas quem não estudou também vai estar suprido de qualquer forma, tá? Lembrando novamente, galera, que isso entra em vigor em março de 2020. Até então, né, não sabemos se isso vai ser postergado por mais algum tempo devido à pandemia que estamos vivendo, mas até então isso vai ser em março do ano que vem. Então o PGR já vai estar válido em março do ano que vem. O PPRA deixará de existir em março do ano que vem. Então, cada risco que vai ser identificado no ambiente de trabalho, seja ele ruído, né, vibração, calor, frio, a gente vai ter que dar um nível para esse risco, né, que vai variar de muito baixo, baixo, alto e muito alto. Quem vai caracterizar esse nível de intensidade? O técnico, né, ou o engenheiro que está fazendo esse levantamento. Quem fizer esse levantamento vai ter que classificar o risco. E também, né, a questão das doenças ocasionadas pela exposição a esse risco, meio de penetração, aquilo que a gente já começou a ver em PPRA, né, vai ser aplicado ao PGR. Porque, como eu disse, né, o que vai mudar, assim, drasticamente, vamos dizer assim, a nomenclatura, né? O modo de se fazer vai ser um pouco mais especificado, mas não vai mudar tanto. A essência vai ser a mesma, né? Então, assim, além disso tudo, né, a gente vai ter que observar a probabilidade desse risco existir no ambiente de trabalho e a severidade, né? E através disso, a gente vai encontrar um nível de risco, né? Risco inerente. Então, assim, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou saber a probabilidade e a severidade? Você vai analisar de acordo com o seu setor de trabalho ou sua empresa, né? O ideal é que se faça esse levantamento por setor ou por função, né? Exemplo, eu tenho uma exposição a ruído no meu ambiente de trabalho, tá? Causado por uma furadeira. Eu vou observar se o meu tempo de exposição ali é muito alto, se eu tenho alguma medida de controle existente para estar eliminando ou minimizando o impacto desse risco, tá? Aí, através disso, eu vou saber a probabilidade e minha severidade, né? E vou encontrar um nível de risco, né? Então, se eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma medida de controle existente, não dou EPI para o meu colaborador, né? E ele trabalha com um risco de ruído, por exemplo, a jornada inteira de trabalho, ele vai ter um nível altíssimo de exposição a risco, né? Diferentemente de um colaborador que às vezes utiliza equipamento de proteção individual, tem medidas de controle existentes, como treinamentos, né? A exposição dele é um pouco menor, né? Ou então é atenuada, né? Então, meu nível de risco para esse outro setor que não tenha essas medidas vai ser mais baixo, né? Então, é basicamente isso, tá? A ideia é essa. Só que tudo vai ser tabelado, né? A gente vai ter um mapinha para seguir. Então, é uma coisa, vamos dizer assim, vai ficar um pouco mais organizada, né? Porque antes era feito muito a Deus dará, cada técnico usava um jeito, cada um fazia de uma forma, né? Agora está um pouco mais direcionado ao que parece, tá? E para a gradação da severidade deve ser levado em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Então, quanto mais colaboradores afetados no setor, maior a probabilidade de risco, né? Maior vai ser o nosso índice ali. Então,
existem alguns critérios que devem ser levados em conta, que a nova NR1 traz para nós aqui, que eu vou ler para vocês. Requisitos estabelecidos pelas NRs, medidas de prevenção implementadas, exigências da atividade de trabalho, comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos pela NR9. Então, galera, vão ter alguns requisitos que vão ter que ser respeitados, né? Exemplo, medidas de prevenção que são implementadas naquele setor. Existe treinamento? Os colaboradores são informados da exposição ao risco que tá ali no setor dele, né? A jornada de trabalho é muito extensa, né? Qual aparato que a empresa dá para o colaborador para ele estar exercendo sua atividade? Então isso tudo tem que ser levado em conta, né? Antes da gente fazer essa análise de risco, né? Outra coisa que é importante a gente estar falando, tá? Recomendo-se usar como suporte uma matriz de riscos. Aí que vai pegar o ponto-chave. Essa matriz de riscos, galera, existem várias, tá? Cada técnico vai usar de alguma forma. Existem algumas empresas hoje em dia, alguns PPRAs, não vou citar nome de empresas aqui, que já utilizam matriz de risco, já classificando, né? Teve até um trabalho da turma de vocês que foi apresentado sobre PPRA, que foi me entregue, né, o documento impresso, que eu observei que tem uma matriz de risco, né? E assim, para apoiar na organização, na caracterização da probabilidade e da severidade, vai ser muito importante a gente ter essa matriz de risco, né? E a nova NR1 ela fala que precisa ter, né? Que é obrigatório ter essa matriz. E no sentido dessa matriz, né, ela vai dar suporte para o conhecimento do nível do risco e, consequentemente, a sua classificação para subsidiar a definição das medidas de prevenção. Então, né, assim como uma tabela para categorizar essas medidas de controle existentes, para servir como fator de consideração durante a análise de riscos. Então, a gente vai ter essas tabelas, né? Então, hoje em dia, você não vai chegar no ambiente de trabalho e já só observar, tem ruído, ponto. Não, você vai ter que ver todos assim, o que cerca o risco de ruído, né? De onde ele é proveniente, o tempo de exposição, você vai ter que olhar isso mais friamente, né? Classificar esse risco, tá? Observar as medidas de controle existentes pela empresa, tá? Então não vai ser só olhar, anotar e pronto, né? Posterior a essa identificação dos riscos e a análise, né, vai ser possível definir o risco existente, né? Até coloquei umas tabelas para vocês nos slides, né? Sugiro que vocês darem uma olhada para a gente tirar as dúvidas dentro de sala, né? A gente vai caracterizar o processo, atividade, perigo, riscos, causas, consequências e medidas de controle existentes, né? Então, assim, para a gente saber a probabilidade e a severidade, né, para identificar o nosso nível de risco, a gente tem que entender todo o processo antes, né? Então tem que saber qual que é o processo, o que ele faz ali no dia a dia, né? A sua atividade, sua descrição de atividade. Qual o perigo, né? Os riscos de acidentes que eu posso identificar naquele local. Os riscos, causas, de onde está vindo esse risco, né? A fonte geradora. Consequências, o que pode causar se o colaborador tiver exposição a esse risco, né? E as medidas de controle existentes. Então eu vou fazer esse levantamento todo antes, é como se fosse um checklist mesmo, né? Para estar, vamos colocar assim, elaborando um PPRA, só que ele é um pouco mais cauteloso, um pouco mais severo, né? E através disso eu vou achar uma probabilidade, uma severidade e o meu nível de risco, tá? Através desse nível de risco eu vou achar o meu risco residual, que a gente vai chamar, tá? Com esse risco residual, podemos classificá-lo usando como parâmetro a matriz de riscos, que é estabelecido pela relação da probabilidade e a severidade. Severidade é o impacto, né, desse risco na saúde do colaborador, no ambiente de trabalho dele, podendo ser qualitativa ou quantitativa. Não se atentem tanto a essa questão agora de quantitativa e qualitativa, né? Quem já fez higiene ocupacional já sabe diferenciar, já sabe o que isso significa. Então não vou estar adentrando nisso aqui novamente para quem está no primeiro, segundo período aí não ficar um pouco perdido, porque essa matéria é um pouco mais complexa, né?
E lembrando novamente, galera, que isso é só assim, eu só quero deixar vocês cientes, um pouco preparados, né, para o PGR, né? Então, assim, meu intuito aqui não é deixar vocês craques, até porque isso não tem como ainda, né? Porque não é uma coisa que já está válida, então não tem como a gente ter parâmetro, né, modelos, mas só para vocês não saírem despreparados aí no mercado de trabalho, né, ou estágios, né? Então a gente tem uma matriz de risco. Nessa matriz, ela vai aparecer para vocês como se fosse uma tabela periódica mesmo, né? Em sala a gente vai poder ver isso mais, assim, no nosso encontro online a gente vai poder ver isso mais claramente. Sugiro para quem for acompanhar o vídeo junto com os slides, tá? Para não ficar muito perdido. Nessa matriz de riscos, a gente tem justamente o impacto, né? Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, tá? Então a gente vai aprender a caracterizar esse risco no ambiente de trabalho juntamente com a sua probabilidade, que também vai ser dividida entre muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, tá? Então a gente vai aprender a caracterizar esses riscos no ambiente de trabalho, dando notas mesmo a ele e enquadrando na nossa matriz de risco, tá? E esse é o intuito, tá, galera? Agora, qual matriz que eu vou usar, né? Qual o nível de probabilidade que eu vou usar? Isso vai depender de cada técnico e cada engenheiro, tá? A gente vai aprender de uma forma e pode ser que vocês encontrem outros aí no mercado de trabalho, né, ou na empresa de vocês. Não quer dizer que a nossa seja certa e a de vocês errados, nem vice-versa, tá? Então, posterior a essa identificação, a gente classifica os riscos, né? Por meio de uma matriz, né, que a gente identificou, podemos ordená-los conforme a sua respectiva classificação, baseado no método que está sendo seguido ou adaptado à realidade da empresa. E até coloquei um exemplo para vocês também nos slides, né? A gente tem a classificação em risco baixo, médio, alto, extremo, por exemplo, né? Essa classificação também vai depender do seu conhecimento, da classificação que você quiser fazer, né? E você vai determinar uma faixa de intensidade, né, desse risco. Exemplo, um risco baixo. A minha faixa de risco baixo vai ser de 0 a 10. Meu risco médio vai ser de 10 a 40. Meu risco muito alto, de 40 a 80. E o extremo, de 80 a 100. Tá? Mas isso é você quem vai determinar. Tá? Eu posso colocar lá de 1 a 5, de 6 a 10. Tá? Isso vai. A diferenciação, né, o intuito é só que você demonstre a intensidade desse risco no ambiente de trabalho, tá? Através de uma tabela. Então, passando para a avaliação dos riscos, com esse risco residual, né, definido e classificado, parte para a etapa de avaliação dos riscos, onde esse processo consiste em comparar os resultados de análise de risco com os critérios de riscos para determinar se esse risco vai ser aceitável ou tolerável, né? Então, na análise de risco, a gente tem alguns critérios de riscos, né, para a gente levar em consideração. Através disso, galera, né, justamente seguindo a linha, né, de impacto e probabilidade, né, é como se fosse uma tabela assim mesmo, é isso que eu estou explicando para vocês. A gente tem o impacto e a probabilidade, é como se fosse vamos colocar, né, assim, uma expressão matemática mesmo, né, nesse sentido mesmo, um gráfico, tá? E você vai identificar ali, encontrar o ponto que se encontra a sua empresa, né? Se você classificou o impacto baixo, alto, muito alto, e a probabilidade da mesma forma, você vai classificar, você vai encontrar um ponto em comum entre eles, e esse ponto em comum vai ser o seu nível de risco, né? O seu chamado risco residual dentro da empresa, tá? Posteriormente a essa identificação, a gente tem as medidas de controle, que aí já é uma coisa um pouco mais simples, vamos dizer assim, perante ao que a gente está vendo, né? Nas medidas de controle, a gente já vai ter esse risco, obviamente, identificado, né? Analisado, né? E avaliado. Então, a gente chega à etapa da definição das medidas de controle que eu tenho que fazer para que esse risco
né, que foi identificado na empresa, ele seja atenuado para o colaborador, né? Então, eu tenho que encontrar medidas de controle para ou minimizar ou atenuar aquele risco no ambiente de trabalho, tá? Então, a NR1, ela traz algumas, né, na verdade é uma pirâmide, né? Também a gente já falou sobre isso. Que o primeiro passo que a gente tem que tentar fazer é justamente eliminar os perigos, né? Os riscos do ambiente de trabalho, que nem sempre é possível, né? Porque se a gente identificou o risco, a gente já está nessa etapa, quer dizer que a gente não conseguiu eliminar. Partindo disso, a gente só vai subir na pirâmide, né? Substituir processos, operações, materiais ou equipamentos menos perigosos, né? Fazer troca de máquina, troca de ferramentas manuais, né? Se isso de tudo eu faço isso, mas o meu risco ainda consiste, né? Ainda persiste, eu tenho uma outra, vamos subir na pirâmide, né? Utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho. Se isso não for suficiente, controles administrativos, organizacionais, treinamentos, tá? Se mesmo assim ainda continuo tendo muitos acidentes na minha empresa, né? Mesmo assim, eu identifico que o meu colaborador ele não está totalmente preparado para a exposição de risco, né? Aí eu vou partir para quê? Para o equipamento de proteção individual. Que lembra que a gente viu que o equipamento de proteção individual ele vai ser sempre o último caso, né? Ele vai estar sempre no topo da nossa pirâmide, né? Então é isso que a NR1 traz também, tá? Então isso é uma coisa que assim já é recorrente, tá? Não é tão novo, mas essa matriz, essa pirâmide, né, é nova. Então, novamente sugiro vocês olharem os slides para não ficarem muito perdidos, tá? Nessa questão. Com base em todas essas informações, né, que a gente viu aí, que são bastante informações, então assim, vou tentar trazer uma lista de exercícios sobre isso, para a gente tentar resolver juntos, e quero que vocês tragam perguntas para o nosso encontro online, tá? Com base em todas essas informações que contemplam inventário de riscos, possuímos os subsídios para tomada de decisão e estruturação de que? Um plano de ação, né? Lembra que o PPRA tinha um cronograma de ação? Então, é basicamente isso, tá? Só que com nomenclatura diferente agora, né? E com mais informações, né? O PGR a gente colheu informações diversas, mais específicas, né? Então a gente vai estabelecer ali uma ordem, né, nesse nosso cronograma, uma data para que isso seja implementado, né, um prazo. A gente vai colocar o risco que está existente no ambiente de trabalho, né? O que deve ser feito para eliminar, minimizar esse risco no ambiente de trabalho, o responsável e um prazo ali para que isso seja feito, né? No exemplo que eu coloquei para vocês, tem até investimento e status, né? Nesse status você vai colocar se isso está avançado, se não está, em que pé que anda a exposição desse risco no ambiente de trabalho, né? Então, sugiro também vocês darem uma olhadinha nessa questão do nosso cronograma, tá, galera? Então, finalizamos aqui. Eu sei que são muitas informações sobre o PGR, tá? Por isso, a gente vai ter nas próximas aulas dúvidas aí pra gente estar tirando exercícios, tá? E qualquer coisa vocês vão me mandando aí no WhatsApp ou no e-mail, enquanto a gente não tem o nosso encontro online, tá? Espero ter, assim, pelo menos dado um pouco da introdução e um pouco do que eu sei sobre isso, né? Porque é complexo para todos nós. Podia muito bem, isso não estava no cronograma de vocês, né? Podia deixar isso passar, mas não. Eu resolvi chamar a atenção justamente porque isso vai ser um diferencial do técnico no ambiente de trabalho, tá? Abraço a todos aí, boa noite.